Série Mais Fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Dia 29. Êxodo, capítulo 35 ao capítulo 37. Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: São estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia vos será santo, sábado de repouso solene ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho será morto. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um, cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e bronze, como também estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro, tintas de vermelho, pele de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para a peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais, todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro da iluminação, os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para iluminação, o altar do incenso e os seus varais, o óleo da unção e o incenso aromático, e o reposteiro da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e o seu crivo de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a pia e a sua base, as cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, o reposteiro para a porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito o estimulou, e trouxeram a oferta alçada do Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor, todo homem que possuía estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pele de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, por oferta ao Senhor a trazia, e todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. Todas as mulheres hábeis fiavam com as mãos e traziam o que tinham fiado, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, e todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos das cabras. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Traziam também as especiarias e o azeite para a iluminação e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel, tanto os homens quanto as mulheres, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, trouxeram oferta voluntária ao Senhor. Então disse Moisés aos filhos de Israel: Vede, o Senhor chamou por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em couro, em prata e em bronze, em lavramento de pedras de engaste e em talhaduras de madeira, para trabalhar em toda obra fina. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de habilidade para fazerem toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, toda sorte de obra e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel e Eliabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra, o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bezalel e a Eliabe e a todo homem hábil em cujo coração Deus tinha posto sabedoria, isto é, a todo aquele cujo coração moveu a se chegar à obra para fazê-la,
Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que os filhos de Israel tinham trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Então vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então Moisés deu uma ordem e proclamou-se por todo o arraial: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. Assim todos os homens hábeis dentre os que trabalhavam na obra fizeram um tabernáculo de 10 cortinas de linho fino retorcido, de estofa azul, de púrpura, de carmesim, com querubins de obra de artífice. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4. Todas as cortinas tinham a mesma medida. Ligaram 5 cortinas uma à outra e as outras 5 da mesma maneira. Fizeram laçadas de estofa azul na orla da última cortina do primeiro grupo, e assim também fizeram na orla da primeira cortina do segundo grupo. 50 laçadas fizeram na orla de uma cortina e 50 laçadas na orla da outra do segundo grupo. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fizeram 50 colchetes de ouro, e com estes uniram as cortinas uma à outra, e o tabernáculo veio a ser um todo. Fizeram cortinas de pelo de cabra para servir de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas fizeram. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de 4. Estas 11 cortinas tinham a mesma medida. Uniram 5 cortinas à parte e as outras 6 à parte. Fizeram 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo e 50 na orla da primeira cortina do segundo grupo. Fizeram 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também para a tenda uma coberta de pele de carneiros, tintas de vermelho, e por cima destas uma coberta de peles de animais marinhos. Fizeram de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 encaixes unidos um ao outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. Fizeram 20 tábuas para o lado sul do tabernáculo e fizeram 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas para o outro lado do tabernáculo que dá para o norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados, as quais por baixo eram duplas dali, se estendendo até a primeira argola em cima. Assim fizeram com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim havia 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 debaixo de cada tábua. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outros 5 para as tábuas do tabernáculo do lado posterior, o que dá para o ocidente. Fizeram travessão central de modo que passasse ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobriram as tábuas de ouro, e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam os travessões. Também os travessões cobriram de ouro. Fizeram o véu de estofa azul, púrpura, carmesim de linho fino, retorcido, de obra de esmerada, o fizeram com querubins. E lhe fizeram 4 colunas de madeira de acácia e as cobriram de ouro. Os seus colchetes fizeram de ouro e fundiram-lhe 4 bases de prata. Fizeram para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul, púrpura, carmesim e de linho fino retorcido, obra de bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e de ouro cobriram os seus capitéis, e as suas faixas e as suas 5 bases eram de bronze. Fez Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, 2 argolas num lado e 2 no outro. Também fez varais de madeira de acácia, os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca para se levar a arca. Fez de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Então fez 2 querubins de ouro, e de ouro batido os fez nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim numa extremidade e outro querubim na outra. De uma só peça, com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele.
Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com ela o propiciatório. Tinham eles a face voltada um para o outro, para o propiciatório. Estavam voltadas as faces dos querubins. Fez a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado. A sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também uma guarnição da largura de 4 dedos e ao redor da guarnição fez uma moldura de ouro. Fundiu-lhes 4 argolas de ouro e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam nos seus 4 pés. Perto da guarnição estavam as argolas para os lugares dos varais para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para se levar à mesa. E de ouro puro fez os utensílios que havia de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres, as suas tigelas e os seus cântaros, com que se havia de oferecer as libações. Fez o candelabro de ouro puro, de ouro batido, fez o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices e as suas flores, e os seus botões formavam com ele uma só peça. Dos seus lados saíam 6 hastes, 3 de um lado do candelabro e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices em forma de amêndoa, com botões e flores igualmente na outra haste. 3 cálices em forma de amêndoas com botões e flores, assim fez com as suas hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo haviam 4 cálices em forma de amêndoa com botões e flores. Um botão estava debaixo do primeiro par de hastes que saía do candelabro, um segundo botão debaixo do segundo par, e um terceiro botão debaixo do terceiro par, 6 hastes ao todo. Os seus botões e as suas hastes formavam uma só peça com o candelabro. Tudo era uma só peça, obra batida de ouro puro. Fez-lhe 7 lâmpadas e os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. Fez o altar do incenso de madeira de acácia. Era quadrado e tinha 1 côvado de comprimento, 1 de largura e 2 de altura. Os seus chifres formavam uma só peça com ele. Cobriu-os de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe fez uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura, nos 2 cantos de ambos os lados para os varais, para com ele se levar ao altar. Os varais fez de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Fez também o óleo sagrado da unção e o incenso aromático puro de obra de perfumista.